do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aqui nós vamos em mais um compromisso, uma missão, para fazermos a oração da meio-dia. Já estamos dentro do horário, Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, igreja, ela nos ensina, das posições que nós devemos viver e praticar. Aqui eu estou com a minha Bíblia aberta em Atos, o capítulo 5. Atos, capítulo 5. Só que eu quero ler aqui hoje sobre a fé. Sobre a fé, a defesa do Evangelho. Você assumir em qualquer situação a sua comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus. Aqui no livro de Atos, capítulo 5, o versículo 17. Atos 5, 17, está falando assim, a prisão dos apóstolos. A prisão dos apóstolos. Atos capítulo 5, o versículo 17 está dizendo assim, levando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Então vamos dizer assim, aquela seita tomada de inveja. O que é uma pessoa tomada de inveja? Imagine, é uma pessoa possuída. Mas aqui está dizendo da seita. Está vendo? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, e por causa da inveja, lá no versículo 18 está dizendo assim, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, por causa da inveja contra os apóstolos, por causa de cura, por causa de libertação, então aquela seita dos saduceus, olha aqui, tomando-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Esta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Então vamos dizer assim, aquela inveja, aquela prisão não pôde deter os homens de Deus. Por isso que nós, igreja, precisamos avaliar sempre a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos sempre avaliar a nossa fé, a nossa perseverança. Você vê, lá no versículo 21, está dizendo assim, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam.
Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel. Quem que são os filhos de Israel, irmão? Se nós olhar aqui, Dona Márcia está aqui, eu estou aqui, nós que estamos aqui, os filhos de Israel, automaticamente você vai dizer os filhos de Deus. Automático. Quando você fala assim, o povo de Israel, você vai dizer o povo de Deus. Essa é o que vem na mente humana como primeiro. Então essa palavra aqui você vai ver. Você vê que o versículo 21 está dizendo aqui, Atos capítulo 5, o versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Então vamos dizer assim, os apóstolos do Senhor Jesus estavam presos, aqueles cárceres abriram, as portas se abriram, e conduzindo-os para fora, lhes disse. Então, aqueles apóstolos de preso que estavam, Deus abriu as portas do cárcere, falou para eles voltar para o templo para pregar. E eles fizeram isso. Aí lá no versículo 21, chegando porém o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocando o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Então vamos dizer, quando o homem, as autoridades estavam mandando buscar eles no cárcere, e essas autoridades sabiam que eles estavam presos, mas não sabiam que eles estavam soltos. Aí quando manda buscar eles no cárcere, lá no versículo 22, olha o que está escrito no 22. Mas os guardas indo, quem são os guardas? Os policiais, as autoridades. Indo, não os acharam, olha aqui, no cárcere. E tendo voltado, relataram, versículo 23, dizendo, olha o versículo 23, irmão. Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Olha o poder de Deus, irmãos. Imagine, você chega, aqueles homens são presos, os apóstolos são presos, colocados em toda a segurança. Então, igreja, deixa eu dizer assim, para Deus agir na nossa vida, na sua vida, uma palavra dessa que nós estamos lendo ela aqui, ministrando, Atos capítulo 5, a partir do versículo 17, aí você olha aqui, o versículo 22 e o 23, aí no versículo 24 está dizendo assim, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Em outras palavras, o que é isso? Então vamos dizer assim, todos ali começaram a ter uma preocupação maior.
Todos ali começaram a ter uma preocupação maior. Dizendo, o que é isso, hein? Em outras palavras, nós sabemos que eles estavam presos. Os seguranças estão na porta, as escoltas na porta. Agora a gente foi lá, o cárcere fechado como estava, e não tem ninguém dentro do cárcere. Por que nós temos que ler isso aqui, irmão? Para nós saber o que é o poder de Deus. Deixa eu dizer aqui, queridos, ninguém pode impedir quando Deus age. Não há ninguém que pode impedir quando Deus age a favor de uma pessoa. Então essa palavra em Atos capítulo 5, a partir do versículo 17, aí você vê que aqui, nós estamos lendo novamente o versículo 24, você vê, ó, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Olha o versículo 25. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou. Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Então veja aqui, irmãos, vou dar um exemplo assim. Nós temos que colocar no nosso coração que esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Você vê que esses homens foram trancados dentro do cárcere, os apóstolos. Deus enviou um anjo ali. Hoje eu comentei no templo, igreja, no culto de manhã. Hoje, pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, Deus deixou para nós o Espírito Santo. Mas nós, igreja, precisamos fazer mais uso dessa autoridade, chamada Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus em nós. Nós temos que fazer uso. Hoje ali é que caiu a nossa live, no finalzinho do culto. Eu chamei ali uma jovem que está indo para você entender, essa jovem hoje que foi novamente, é o 6º domingo, que ela não falta um domingo de manhã. E eu falei para ela, essa senhora continuar nesse perfil, nessa fé. Falei assim, a senhora vai ver depois o diagnóstico da saúde da senhora. Porque assim, irmãos, tem momento que nós temos que dar um basta no nosso próprio jeito de ser e passar a ser igual Deus ensinou, igual Cristo ensinou. O que eu estou lendo aqui, Atos capítulo 5, a partir do versículo 17, por exemplo, eles foram perseguidos por causa da cura, por causa do milagre. Aí prenderam eles, não foi nenhum soldado lá com a chave soltar eles. Não foi nenhum policial, o policial foram depois. Aí quando os policiais chegam, abre o cárcere, não encontra os apóstolos lá dentro. Não encontra. Aí eles ficaram preocupadíssimos. Deixa eu dizer aqui, irmão, temos que buscar Deus para desalojar os demônios mesmo, os espíritos malignos. E quantos que estão presos na doença, presos no vício, presos num desânimo maligno, total, sabe que existe Deus, mas deixou o espírito do desânimo dominar ele ou dominar ela. Então nós que estamos aqui, igreja, nós servimos um Deus, um só, que é poderoso, um só. Nós não servimos dois, servimos só.
Então, quando você vê essas autoridades ficar espantada, você volta ali de novo, no versículo 24, onde, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles. Peraí, quem são esses homens então? Que nem a cadeia pode detê-los. Quem são? Perplexo, olha aqui, a respeito deles. E do que veria a ser isto. O que é isto? O que veria a ser isto? Aí no versículo 25 está dizendo, nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão, olha aqui, e os guardas, olha aqui, os trouxeram sem violência. Já começou ali. Era aí. Nós prendemos esses homens. Eles voltaram para o templo, estão pregando. Você viu aqui, ó? Sem violência. Porque temiam. Então, aquelas autoridades começaram a temer aos apóstolos. Ter temor deles. Que veria ser isso? Ó, temiam ser apredejados pelo povo. Aí está dizendo assim no versículo 27. Trouxeram, ó, nos apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, que eles não ensinassem no nome de quem? De Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Aí o versículo 29, olha aí, eles ouviram. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus do que aos homens. Então nós, igreja, eu estou aqui para ministrar para a senhora, para o senhor, para você obedecer a palavra, que é Deus. E às vezes a pessoa, ela sabe da palavra, mas ela se quebra. Por quê? Deixa eu dizer aqui, se você estiver diante de qualquer homem de Deus, ele vê que você está vivendo a palavra, vai ser louvável, tanto para esse homem de Deus, como para Deus. Quando você está vivendo a fé. A verdade, olha aqui, a gente tem sido informado de muitas pessoas doentes, muitas pessoas, olha aqui, sem força para buscar a Deus. E é muitas, irmãos, não é pouca não. São muitas pessoas, são tantas pessoas que esse templo que nós temos aqui, que a gente administra, ele não cabe. Não cabe às pessoas. Mas as pessoas, tem muitos preferindo andar no saber dela do que se lançar no saber de Deus, que é a palavra. Não abrir mão da palavra. Não abrir mão. Olha aqui, nós não podemos abrir mão do que está escrito.
Vamos dar um exemplo. O pouco que você já conhece. Começa a praticar o pouco. Pratique, não fique esperando por ninguém. Você que está aí doente, toma a sua atitude. No médico você já foi. No médico você já vai. Hoje eu falei no culto aqui presencial. Quando a pessoa vai para o médico, ela vai obedecer toda a receita que o médico faz. Mas e para Deus? Como é que é? Como é que somos para Deus? Por exemplo, eu estava aqui sentado aqui, eu sei que dá meio-dia eu tenho que orar, fazer oração. É uma campanha de oração, nós já vamos orar, estamos dentro do horário do meio-dia. Graças a Deus aqui apareceu a irmã Márcia, hoje tá bom para aparecer aqui, ó. A missionária Thaís está ali com uma converseira com a Manuela ali, que só a graça de Deus. Ó, a irmã Márcia, pastor José Franco, a missionária Patrícia está ali, ó. Olha aqui, tudo isso, igreja, é válido para todos nós. Está ali, ó, a Nilva Rosa, lá em Goiás, distante. Mas é só você, irmã Nilva Rosa, pegar a Bíblia aí e ler o que nós estamos lendo. Deus é Deus do impossível. Está ali, ó, a Thaís Garcia, Tarumã. Então, quando esses homens olham, aí está dizendo, ó, pastor, ore por minha mãe, Sebastiana. Hoje está com raiva e chorando. Está repreendido isso. Hein, Nilva Rosa? O espírito da raiva está repreendido. Em nome de Jesus. Que essa raiva já vai embora já. Tem um rapaz chamando aí, ó. Hein, missionário? Meu Deus do céu. Tem que pregar e chamar ainda, hein? Imagine, hein? Então nós que estamos aqui, igreja, eu, a senhora, o senhor, você viu aqui, nesse versículo 29, então Pedro, não era só ele, hein? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, eles unidos, afirmaram, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós damos mais importância a Deus do que homens. Aí o 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Eles viram Jesus na cruz e Jesus com eles. A quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Versículo 31, está dizendo. Deus, porém, olha aí, olha o 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou. Olha aqui, exaltou a príncipe e salvador. Imagine Pedro falando isso para aquelas autoridades. A príncipe e salvador. A fim de conceder a Israel o arrependimento. Irmãos, pega essa palavra, arrependimento. E a remissão de pecados. Então Cristo em nós leva todos nós ao arrependimento e remissão de pecados. Aí Pedro no 32 dizendo assim, ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, aí eu fico pensando comigo mesmo. Você não obedece a palavra?
nós não obedecemos a palavra? Se nós obedecemos a palavra, então o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. Aí, lá no versículo 33, nós já vamos orar. Ó. Eles, porém, que eram as autoridades, ouvindo e enfurenciaram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Aí Gamaliel falou assim, ó, retire os apóstolos por um pouco. E lhes disse, aí Gamaliel falou assim, ó, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Cuidado o que vocês vão fazer a estes homens. Porque antes destes dias, ó, se levantou, olha aqui, Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram, olha aqui, agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência, se dispuseram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu. Então o que o Gamaliel estava falando? Todos que se levantam quanto a esta obra, pereceu. Pereceu, sofreu, pagou um preço. Gamaliel estava dizendo, todos que se levantaram contra os apóstolos, pagaram um preço, pereceu. Aí, ó. Também estes pereceu. E todos quanto lhe deram, ó, lhe obedeciam, foram dispersos. Então, Gamaliel estava dizendo assim, todos que se levantaram contra esses apóstolos, pereceram e se deram mal. Aí no versículo 38 está dizendo, agora vos digo, dai de mãos a estes homens. Agora vos digo, dai de mão a estes homens. Ó, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Gamaliel falou. Perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Destruí-los. Para que não sejais, porventura, ó, achados lutando contra Deus. Tem pessoas que ela não sabe. Até quando a obra de Deus é perseguida, ela está lutando contra Deus. E tem muitas pessoas resistindo a Deus, irmão. Hoje mesmo ali, eu até falei assim, ó. Esse dia eu falei para essa irmã, se a senhora continuar assim, eu vou chamar a senhora de promessa. Falei para ela, fui fazer uma visita com ela. Tava eu e a cooperadora Adriana. Falei, eu estou falando isso porque, olha só, esse domingo agora, se eu não me recordo, é o 6º domingo que ela vai para o culto. 6º. Um domingo após o outro. 6º domingo. Ela vai ali. Ela não era assim. Eu acredito, não perguntei isso para ela não, eu vou perguntar.
Acho que essa jovem era daquela que domingo dormia até meio-dia, 11 horas da manhã. Porque o serviço dela não trabalha domingo. Só se parecer alguma emergência. Mas agora, por exemplo, falou para nós que ia para um monte com a gente, foi ontem para o monte. Foi para o monte ontem. Hoje estava ali no culto. Domingo passado, estou falando, foi viajar, domingo não, sábado passado, foi viajar quase 600 quilômetros, que ela falou que deu, ida e volta. Domingo ela estava lá. Então deixa eu dizer para vocês, irmão, é assim que nós temos que ser na obra de Deus. E só que tem muitos que não sabem, nem dentro da igreja. Às vezes está dentro da igreja, tem momento que se levanta contra a obra de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja. Está aqui escrito, ó. Está escrito aqui. Aí o Gamaliel falou assim, deixa eu dar um conselho para vocês, viu? Cuidado, viu? Cuidado, esses homens, vocês já estão vendo o que está acontecendo? Aí vocês ainda estão teimando com eles. Você vê que o Gamaliel falou, une eles, é melhor se unir. Está dizendo aqui. Aí o versículo 39, para nós orar. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Aí aqueles saduceus, aquelas autoridades começaram a concordar. Concordaram, olha, com ele, com quem? Com Gamaliel. Ó, o versículo 40. Chamando os apóstolos. Olha aqui. Chamando os apóstolos. Açoitaram-no. E ordenaram-lhe que não mais falasse em o nome de Jesus. Os soltaram. Aí o versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Tem pessoas, igreja, que não sabem o que é servir Deus, não, irmão. Imagine você apanha, Deus, você vê Deus agindo tremendamente, você estava preso, os cárceres abrem automático, as autoridades vão depois mandar buscá-lo, não tem ninguém, estão lá no templo, aí chama eles, aí você olha assim, aí as pessoas que sabem servir Cristo, irmão. Irmãos, nós que estamos aqui, tendo o seguinte, obedece a palavra e deixa Cristo cuidar. Imagine se é você, se é o povo de hoje, que apanha. Tem gente que, deixa eu dizer, qualquer coisa dentro da igreja já deixa de servir Jesus. Já para. Irmão, pare o Satanás. Mas nós não. Nós temos que ser direto e sabemos que nós estamos servindo o Deus que comanda, olha aqui, o céu e a terra. Que a Bíblia diz que Deus se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Esse é o nosso Deus, irmão. Mas aí vem, você lê a Bíblia Sagrada, Deus está dizendo, faz isso, você faz. Precisa ser assim, irmão. Você vê que aqui, o versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-os, eles apanharam ainda, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Tem pessoas que qualquer afronta já para ela. Hoje de manhã eu falei no culto, uma dor de barriga já impede a pessoa de ir para o culto. Perguntei aqui, quem aqui já teve dor de barriga? Todo mundo ergueu a mão. Falei, tá vendo? Aí eu falo aqui, igreja, as pessoas desistem, param por qualquer coisa. Queridos, não é assim, queridos irmãos. Lá no versículo, olha lá, olha o 42.
E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Cristo, pregar Jesus, o Cristo. Esses homens no templo pregavam Jesus, na casa ele pregava Jesus, nas casas, esses homens. Então nós que estamos aqui, igreja, a gente está na hora, igreja, a igreja dessa geração, avaliar mais a Bíblia com profundidade. A igreja dessa geração, que é a geração do Espírito Santo, avaliar a Bíblia com mais retidão. Amém, querido? Nós já vamos orar, mas aqui, Atos capítulo 5, a partir do versículo 21, deixa eu pegar aqui, não, do 17, perdão, a partir do versículo 17 ao 42, Atos, capítulo 5, do versículo 17 ao 42, medita aí, queridos, e deixa eu falar, e você que é de Tupã, daqui a pouco eu te aguardo lá no templo, pra gente, olha aqui, pregar Jesus, o Cristo, e você viver Jesus e o Cristo ser honrado e abençoado. Tá bom, queridos? Então, Nilva Rosa, prepara uma água aí para mamãe. Vai lá, pega o azeite, unge o teto da mamãe, a cabeça, e vamos orar, para que esse espírito de ira vá embora. Espírito de contenda, discórdia. Tá ali a cooperadora Adriana, verdade, pastor. Ela tá firme na fé, graças a Deus. Aleluia. Irmã Carmen Silva, paz, Deus abençoe, senhora e família. Thaís Garcia, né? Ana Márcia, pastor José, missionária, todos nós aqui. Amém, igreja? Então vamos mergulhar na palavra cada dia mais. Vamos mergulhar na palavra. Vamos orar. Aqui, olha aqui, os nomes das famílias estão lá no templo. Ainda temos culto hoje ainda. Ontem levamos para o monte, glória a Deus, e estamos aqui em oração. E deixa eu falar aqui com a igreja, no nome de Jesus, amém? Para você semear ainda hoje com urgência, uma oferta aí de amor para essa obra. Quantos que é, pastor? Com R$30, para nós conseguir esse contingente, para nós zerar esse compromisso que temos. Temos um compromisso aqui, que ele tá indo, tá tropeçando, mas está ali firme, tropeça, não cai, está ali, tá bom, queridos? Ainda hoje, para você semear essa oferta de amor. Então, igreja, começa a ter paz na sua vida. Esses discípulos aqui, quando eles apanharam ali, quando eles foram presos, eles ficaram reclamando, não. Pois ali foram inquiridos. Você vê que Gamaliel falou assim, toma cuidado com esses homens. Toma cuidado com eles. E mesmo assim, os religiosos continuavam teimando. Amém, queridos? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós que aqui estamos na presença do Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai, coloca tuas mãos, Pai, sobre a vida de todos aqui presentes, Pai. Todos que tiveram no culto presencial, Senhor, nesse domingo pela manhã. Pai, o Senhor sabe aqueles que estarão à noite, cada um deles, meu Pai, cada um dos teus servos. E nós que aqui estamos, meu Pai, em comunhão com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, é a tua palavra. Pai, nada pôde deter cadeias, trancas de ferro não pôde deter os apóstolos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, e nada vai impedir esse teu servo, essa tua serva de receber a libertação, Senhor, a vitória. Senhor, quantos estão presos no vício de um alcoolismo, vício de um tabaco, vício dos entorpecentes. Quantos estão ainda, Pai, com a praga maligna de uma possessão espiritual.
colocando a contenda, colocando a doença, colocando o vício, o desânimo, essas forças malignas sejam repreendidas, Pai. Passa de casa em casa, de lar a lar, de todos aqui presentes e também nos nossos familiares, em nome de Jesus, envia o teu poder, meu Pai, sobre a vida desse teu servo, dessa tua serva. Esse domingo que estamos aqui, passa nos lares de todos aqui presentes, visita os esposos, as esposas, visita os filhos, as filhas, Pai, genro, nora, pai, mãe, irmão, irmã, toda a descendência desse teu servo, onde levamos os nomes enviados ao monte para apresentar a Deus, e aonde estiver um espírito maligno, causador da doença, causador da miséria, causador do vício, alcoolismo, tabaco, entorpecente, o Senhor repreenda. Visita aqui o Douglas, a Tayane, coloca tuas mãos, visita, Espírito Santo, meu Pai, os anciãos desta obra, os vovôs, aqueles que estão doentes em casa, toca na vida deles com teu poder, passa no cérebro, remove o câncer de mama, câncer de pele, câncer na próstata, a leucemia, a fibromialgia, a miséria, o desemprego, a falência, esse projeto desse teu servo, da venda do seu imóvel, coloca tuas mãos, Pai, aquela causa na justiça, abre todas as portas para esse teu servo, passa visitando-se essa tua serva, esse teu servo, Senhor, as cadeias não poderam segurar os servos do Senhor, Pai, no nome de Jesus, nenhum espírito maligno pode, meu Deus, interceder nos caminhos desse teu servo, porque a tua palavra diz, meu Pai, que o diabo anda ao nosso derredor. Então essa força maligna que anda ao nosso derredor, Pai, no nome de Jesus, espírito causador das doenças, da contenda, causador do vício, alcoolismo, tabaco, entorpecente, espírito de depressão, miséria, obra de magia negra, espírito do vício, alcoolismo, aquele mal que age naquela causa na justiça, que impede a vitória desse servo, desta serva, todo o mal da vida deste servo, desta serva e familiares, nós ordenamos, meu Pai, em nome de Jesus, toda força maligna, espíritos imundos, forças malignas, espíritos malignos, causador da doença, sai desta casa, sai desse familiar, força maligna, você alimenta esse câncer, essa depressão, essa enfermidade, essa leucemia, sai do sangue, sai dos ossos, sai da coluna, sai das pernas, dores de cabeça constante, osteoporose, bursite, tendinite, lúpus, forças malignas, espírito de doença, inveja, miséria, contenda, discórdia, deste servo, dessa serva, da família, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço, e entregamos esta oração, que sejamos assim, como o Senhor ensinou os apóstolos ser, sejamos todos nós, servos e servas do Senhor. Fortalece a igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, igreja, em nome de Jesus. Se você preparou o pão, olha aqui, coma do pão, beba da água, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos. Pega essa mensagem, os servos de Cristo, pega essa palavra, vamos juntos. Você que é de Tupã, se Deus assim quiser e permitir, que tem algumas horas ainda, né? Às 19h30, vem adorar o Senhor conosco, Rua Joaquim Abarca 461. Deus abençoe a todos e familiares, em nome de Jesus. E ajude com essa oferta de amor, viu?
Semeia essa oferta de R$ 30 para nós saldar esse compromisso urgente. Um abraço, Deus abençoe a todos e familiares, em nome de Jesus.